record aqui. E todo mundo pode fazer perguntas no chat durante as falas, né? Mas também a gente vai abrir no final para Q&As, tá? Aí dá para até ligar o microfone, você faz sua pergunta no final, mas vamos primeiro escutar as apresentações do Edvaldo e da Cris. Mais uma vez, bem-vindos. Por favor, Edvaldo, o microfone é seu. Boa tarde a todos, me ouvem bem? Sim. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês e seguramente também para Maria Cristina Selma, minha colega aqui nesse painel de hoje, e a minha segunda participação nas Semanas de Inovação Brasil-Suécia, e hoje nós vamos falar a respeito de inovação e sustentabilidade, tá? É claro que não sem antes apresentar alguns poucos marcos de uma história muito bem sucedida da Ericsson no Brasil. E eu peço desculpas para quem já viu apresentações minhas, mas o fato é que nós adoramos dizer que o nosso imperador Dom Pedro II se encontrou com Lars Magnus Ericsson, nosso fundador, em 1876. E a pedido do nosso imperador, em 1877, Ericsson instalou o primeiro telefone no Brasil, a pedido de Dom Pedro para seu serviço, né? E a perspectiva de negócio era tal que... alguém tem alguma pergunta, por favor? Comentário, Quiroga? Preciso fechar a porta aqui. Acho que não. Eu acho que é um microfone que está aberto. Ligado. Eu pensei que fosse uma pergunta, desculpe. Eu estou em mute. Legal. A perspectiva de negócio era tão boa que a Ericsson ela se estabeleceu formalmente no Brasil em 1924, na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, a gente está falando aí de 96 anos, né? É uma história quase que centenária de presença ininterrupta no Brasil, de negócios no Brasil. Um outro marco foi a inauguração da nossa fábrica na cidade de São José dos Campos, em 1955. Hoje podemos dizer que é a fábrica mais antiga da Ericsson em operação no mundo. A gente tem atividades de desenvolvimento de produtos desde 1972, no Centro Ericsson, que ficava na Vila Guilherme, ali na antiga Rua da Coroa, e depois Maria Prestes Maia, e que foi o precursor do que hoje é o Centro Global de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Ericsson, que foi inaugurado na cidade de Indaiatuba, de onde eu falo, no ano 2000. Tá? Então, assim, muito se fala a respeito de inovação, muito se fala a respeito de 5G, e o caso que a gente entende como sendo de maior visibilidade para a maioria das pessoas da sociedade é esse que está enaltecido no canto inferior esquerdo. A gente chama de Enhanced Mobile Broadband, ou seja, é a banda larga móvel melhorada, com velocidades mais altas, para que pessoas possam estar, a título de exemplo, de uma arena multiuso, assistindo a final de um evento esportivo, cercado de milhares de outras pessoas, e todas elas tendo banda larga de alta velocidade, com qualidade, com robustez, para fazer uploads, downloads de vídeo, etc., com uma experiência do usuário fantástica. E a gente também fala de internet das coisas, de uma forma um pouco diferente da internet das coisas que a gente conhece hoje. A gente tem muito mais do que um grau de sofisticação da internet das coisas, mas para além disso, a gente tem transformações industriais extremamente relevantes em diferentes indústrias. Um exemplo é o carro autônomo. Eu não estou falando do carro conectado, eu estou falando do carro autônomo. Eu vou falar um pouco a respeito das nuances por trás do desenvolvimento desse salto tecnológico na indústria automobilística, que é o veículo autônomo, um pouco mais à frente. A gente também está falando do exercício da sustentabilidade e responsabilidade social corporativa no sentido mais amplo possível. Então, a gente está falando de conectar os desconectados. Aí vocês veem uma foto do lado esquerdo. Então, as redes 5G apresentam um custo de transmissão por megabyte menor do que as tecnologias anteriores. A gente está falando de levar banda larga móvel para cidades aí no centro com baixa densidade populacional, também em função do alcance de alguns rádios das redes 5G e do baixo custo de transmissão. E a gente também está falando de você substituir a fibra ótica e oferecer banda larga de altíssima velocidade por sinal de rádio nesses locais que geograficamente apresentem algum tipo de desafio topográfico, para dizer o mínimo, vamos dizer assim. Então, isso é o que está mais ou menos claro para a maioria das pessoas na sociedade mundial.
Então, eu trago aqui alguns estudos da Ericsson e um deles mostra que entre os anos de 2018 até 2024, a gente vai ter uma multiplicação por 5 no volume de tráfegos que passam por sobre as redes celulares móveis. Nós estamos falando de 27 a 136 exabytes por mês de 2018 a 2024. E muito disso a gente está falando de transmissões de vídeo. O vídeo, que em 2018 representava 60% deste tipo de tráfego, deve subir para 74%. E para além da questão do vídeo propriamente dito, a gente está falando de muito mais pessoas fazendo uploads, downloads de vídeo, vídeos de mais alta qualidade, de mais alta resolução. E a gente, além das pessoas, estamos falando também de coisas. A gente tem funcionalidades como, por exemplo, drones, que vão estar à disposição aí para funcionalidades de exploração de óleo e gás, agricultura de precisão, mineração e tantos outros negócios, mandando imagens por sobre a rede de telecomunicações móveis para tomada de decisão em tempo real, o que justifica os dados que esse estudo mostra desse crescimento não apenas de 5 vezes no volume de dados, mas também de ter no vídeo o seu principal contribuidor, digamos assim. Agora, o 5G ele é mais do que isso, ele é muito mais do que isso que nós nos acostumamos do 2G para o 3G, do 3G para o 4G, do 4G para o LTE Advanced, popularmente conhecido como 4,5G, que é ter mais velocidades. A gente está falando uma vez mais de um poder de transformação profundo em diferentes indústrias. A título de exemplo, a gente está falando de manufatura avançada. A gente sabe que os paradigmas de Ford, eles perduram até hoje, muito mais de 100 anos depois. A gente está falando de 1914 até hoje. Eles estão muito presentes nas linhas de produção. Então, apenas com esse poder de transformação das redes 5G, a sociedade vai observar saltos de qualidade, de produtividade, de flexibilidade nas linhas de produção maiores do que aqueles que a gente está acostumado hoje. Se eu puder dar um exemplo, a gente está falando de robótica em nuvem para manufatura avançada. A gente tem robôs industriais que são de alto custo, eles são estáticos, eles estão presos a um ponto da linha de produção, porque ali você tem toda a fiação energética e também lógica do robô. E a partir do advento das redes 5G, você pode, de uma certa forma, fazer algo que eu gosto de dizer que é parecido com aquele computador de $100, ou seja, você remove a complexidade dos robôs e aloca essa complexidade lógica na nuvem. Então, com isso, você reduz o custo do robô. E ele passa a ser acessível não apenas às grandes indústrias, mas também a indústrias de tamanho médio, tamanho pequeno. Então, a gente está falando de um instrumento de competitividade industrial e, por consequência, nacional. E o interessante disso é que os robôs passam a ser companheiros de humanos numa linha de produção. Ele é flexível, ele se desloca do almoxarifado para um ponto da linha de produção para trazer insumos fabris. E tantas outras coisas que esses robôs livres dos cabos que os prendem dão um grau de flexibilidade e de eficiência na linha de produção que é absolutamente fantástico. A gente está falando de controle de tráfego, então é muito comum a gente falar de cidades inteligentes, mas aí a gente amplia um pouco esse escopo e fala de cidades seguras, porque a gente tem plataformas de TI muito sofisticadas que vão trazer segurança para coisas como, por exemplo, veículos autônomos. A gente está falando de agricultura de precisão. A agricultura é uma indústria extremamente relevante para a economia de um país como o nosso. Então, o que nós estamos dizendo são coisas como, por exemplo, você levar a cobertura para o campo de alta velocidade, com robustez, e a partir disso você fazer uso de maquinários autônomos, como, por exemplo, colheitadeiras, como, por exemplo, caminhões. E mais do que isso, eu vou falar um pouco mais adiante, você leva sensores para o campo e você pode ter medições diferentes. E com isso você tem a redução de insumos, como, por exemplo, água. O segmento de agricultura é muito intenso no consumo de água, de defensivos agrícolas, e tudo isso se traduz em eficiência de negócio, infraestrutura crítica do setor elétrico, smart grids e assim por diante.
E fora outros casos que nenhum de nós no dia de hoje é capaz de estimar qual será o killer application de uma rede 5G ou conjunto de killer applications. O que a gente sabe é que, para além desses casos que eu apresento aqui, possivelmente a gente vai estar falando de dezenas, centenas, talvez milhares de novos casos de uso que trafegarão por sobre redes de telecomunicações móveis. E aí eu queria enaltecer um pouco alguns dos estudos que nós fazemos que dá vida ao framework que a gente chama aqui de cidades seguras, né? E eu tenho o prazer de dizer que o professor Rodrigo e a Federal do Ceará, que está aqui conosco hoje, faz trabalhos conjuntos com a Ericsson no campo de comunicação V2X. Mas isso é um detalhe, né? O que eu apresento aqui é um cenário muito comum para nós, seres humanos, motoristas, que é trafegar numa avenida. Essa avenida está repleta de sinais com diferentes cores, como, por exemplo, faixas de pedestre, placas de sinalização, pessoas se movendo de forma absolutamente aleatória. Coisas comuns para nós, seres humanos. Só que os frameworks baseados em inteligência artificial, voltados para cidades inteligentes, eles vão ter que tomar decisões muito complexas em tempo real com base em imagens. É esse o tipo de transformação que eu enalteço aqui, para além da complexidade de se dar vida a esse tipo de sistema de TI extremamente sofisticado e que requer o poder de manipular uma quantidade gigantesca de dados para tomada de decisão em tempo real, segura, por sobre redes de telecomunicações, que vão muito além do que, por exemplo, você fazer uma conversão à direita, uma conversão à esquerda, respeitar a luz do semáforo, ou o comando de frear e de acelerar. Vai muito além disso. E são transformações que só são possíveis através do advento das redes 5G. A gente também observa o desenvolvimento em velocidade acelerada daquilo que a gente chama de interfaces cérebro-computador não invasivas, e os estudos da Ericsson nos fazem acreditar que até 2030 vai ser possível você controlar objetos através do uso do cérebro, e não de joysticks. Então, a gente, de novo, não está falando apenas de a gente ter saltos de qualidade e de eficiência numa linha de produção. A gente está falando, uma vez mais, de uso das tecnologias 5G, por exemplo, como assistência a pessoas que têm algum tipo de paralisia ou de deficiência de movimento. Então, a gente pode imaginar, né, como seria a vida de Stephen Hawking, um dos maiores gênios da nossa história recente, se tais tecnologias estivessem disponíveis no meados e final do século passado. Então, são transformações disruptivas e muito importantes que só são possíveis com o advento das redes 5G. A gente tem o caso de telemedicina, e esse caso a gente acompanha nos jornais noturnos, dia sim, dia não, né? Ou seja, para além da telemedicina, do ponto de vista do diálogo entre o especialista e o paciente, com o uso de um aplicativo, a gente está falando de cirurgias muito complexas. Não estou falando de cirurgias dermatológicas, mas cirurgias de coração, se necessário for. E, a título de exemplo, tendo um oceano a separar o paciente do cirurgião. Esse tipo de transformação na medicina é possível através das redes 5G. A gente está falando de entretenimento e educação, e os dois estão combinados aqui de propósito, porque de verdade eles fazem uso do mesmo tipo de insumo tecnológico, vamos dizer dessa forma, né? Ou seja, a gente faz uso de realidade virtual e aumentada para aumentar, melhorar as possibilidades, tanto do ponto de vista de entretenimento e, em consequência, os mesmos insumos para a educação. A gente tem provas de conceito incríveis na Ericsson, por exemplo, com hologramas para a área de medicina. Então, você faz movimentos como esse do rapaz à direita, então você faz o zoom do coração, do pulmão, você localiza tumores, você localiza problemas de saúde, você compara o pulmão do fumante com o do não fumante, e assim por diante, coração, cérebro, e assim vai. E você pode também fazer uso de outros hologramas voltados para aprendizado industrial, a título de exemplo, para reparo de hardware e o que quer que se deseje. Tudo isso é possível.
Agora, é importante, antes de a gente falar um pouco das questões de sustentabilidade, dizer que o processo de padronização nas telecomunicações ele é um processo consagrado há muitos anos. E nesse processo a gente tem uma pluralidade de atores, ou seja, a gente vai muito além dos principais players, que seriam os operadores de telecomunicações e os fornecedores de tecnologia. A gente tem a presença de diferentes países que têm assento nesses fóruns de padronização, de diferentes indústrias, indústria automobilística, medicina e tantas outras. É um processo absolutamente transparente, através do qual vários requisitos são coletados e alguns desses são selecionados e eles constituirão o padrão para um determinado release. E a partir daí a indústria, ela já faz um trabalho de pesquisa e desenvolvimento, mas é a partir do padrão que ela acelera na alocação de recursos humanos, financeiros e materiais para desenvolver na maior velocidade possível o padrão, um release. Então aqui vocês têm exemplos, e eu posso dizer que nos casos do 5G, a gente tem aqui uma foto que vem desde o ano de 2013, e a gente tem aqui o 3GPP como protagonista quando a gente fala da padronização. Mas é óbvio que os diálogos preliminares começaram em se tratando de 5G muito antes do ano de 2013. A gente começa de maneira bastante incipiente a falar a respeito de quais seriam as características principais do 6G, antes de a gente repetir esse processo e começar um diálogo formal com pluralidade de atores para a gente mais ou menos desenvolver o rascunho das características dessa futura rede. E aqui a gente tem algumas características, né, do 5G, e você pode chamar isso de requisitos, que são velocidades de transmissão. A gente está falando de disponibilidade da rede aqui com os famosos 5 nines. A gente tem uma das características assim, fundamentais do 5G, que é a questão da latência próxima de zero. E é a satisfação desse requisito que faz do 5G algo tão especial quanto ele é. A gente tem aqui a questão de precisão no posicionamento geográfico e assim por diante. E eu vou deixar esse penúltimo aqui por último, porque existe um requisito que no macro a gente está falando do atendimento de um requisito de sustentabilidade. Então a gente, como implementadores da tecnologia, como desenvolvedores, a gente tem o desafio de estabelecer, espero que ainda me ouçam bem, estou ouvindo um ruído, mas de estabelecer protocolos de comunicação muito eficientes entre a rede celular e os terminais na ponta, como, por exemplo, sensores, para que a gente envie ou trafegue a menor quantidade possível de dados, da maneira mais esporádica possível. E através de coisas como essas, a gente está falando de aumentar o tempo útil da vida de uma bateria de algumas semanas para alguns anos. E em casos especiais, a gente pode estar falando de uma década. E é pelo atendimento desse requisito de sustentabilidade que a gente tem, para citar apenas um exemplo, saltos fantásticos no segmento da agricultura, a título de exemplo. Então, ao invés de você estar numa situação de ter um sensor alocado na ponta de uma fazenda para coletar dados num raio de, digamos assim, quilômetros, você pode ter uma granularidade muito menor, até de centímetros quadrados, se for seu desejo para uma função especial. E através de coisas assim que a gente está falando de ter o menor consumo de defensivos agrícolas e de água, a título de exemplo. Já de muitos anos, e o Quiroga está aqui com a gente, sabe que no nosso estúdio na Matriz a gente tem uma prova de conceito com uma planta que manda um sinal eletrônico dizendo para o dono dela que ela está com sede. Então, você explode esse tipo de prova de conceito para o segmento de agro e aí a magia acontece. Então, é pelo atendimento de um requisito de sustentabilidade que esse tipo de transformação ocorre. E a preocupação da Ericsson vai muito além. A gente se autodefine um objetivo de ter, até o ano de 2022, um portfólio de produtos que seja 10 vezes mais eficiente do ponto de vista energético do que as gerações anteriores.
Porque, uma vez mais, a gente vive numa sociedade, e como sociedade deixam de ser apenas humanos, mas todas essas transformações que nos colocam numa situação de um consumo cada vez mais intenso de dados. Então, se você não exercitar o que nós da Ericsson chamamos de breaking the energy curve, a gente vai estar falando de algo que pode ser insustentável do ponto de vista de eficiência energética. Então, a gente tem aqui um gráfico à esquerda e você tem um trend em azul. Se nós continuarmos a implementar as tecnologias da mesma forma que as anteriores, a gente tem uma explosão de consumo de energia. Até porque as redes 5G elas são heterogêneas por si só. Quando a gente fala de um veículo autônomo, a título de exemplo, a distância que separa 2 pontos de cobertura é a mesma que separa 2 postes de iluminação. Então, você tem uma proliferação de rádios, evidentemente muito menores e mais discretos, e você precisa ser muito eficiente, não apenas do ponto de vista do custo por megabyte, mas também do ponto de vista de eficiência energética. E é esse o desafio que a Ericsson se oferece, e os dados aqui de 2017, 2018, 2019, assim por diante, eles mostram que a gente está numa direção de atingimento desses objetivos, e a gente não está falando pura e simplesmente do consumo de energia elétrica, da quantidade de megawatts por mês, que é um medidor clássico das nossas contas de energia. A gente está falando de uma visão da rede que é holística e de você exercitar a oportunidade de fazer a substituição de equipamentos que são menos eficientes do ponto de vista energético pela tecnologia atual. A gente está falando de funções que são muito similares às funções que a gente tem nos nossos laptops, que é aquela função de energy saving. Então, a gente tem, no caso das redes de telecomunicações, a gente tem essas features com savings parciais ou até com savings totais, a depender da questão do projeto de rede. E muito mais do que isso, com o avanço tecnológico, a gente pode tentar pensar também na emissão de CO2. Então, a nossa tecnologia permite que várias funções, ao invés de serem feitas com deslocamento de humanos e emissão de CO2 do escritório para o site, que elas possam ser feitas de maneira remota, que você faça operação, manutenção, configuração, lógica do seu equipamento remotamente, e com isso, com todo este balanço, com todo esse conjunto de oportunidades, você tem um portfólio de produtos que é cada vez mais eficiente energeticamente do que as gerações anteriores. E aqui um conceito para exemplificar o que eu falei, que das funções de sleeping mode, a gente está falando de algo que é denominado self-organized networks. Então, uma vez que a gente está falando de telefonia móvel, é natural que haja um overlap, uma sobreposição de cobertura em diferentes sites. Então, a gente está falando aqui de um site dialogar com o outro e eles entrarem em acordo, e por isso que eles são self-organized, para que em condições de baixo consumo de dados, seja porque é uma madrugada ou por qualquer outra razão, você está numa zona que é geograficamente mais afastada do grande centro, elas definem de maneira autônoma quais delas estará numa posição executiva e qual estará numa posição stand-by, que pode estar parcialmente desligada ou totalmente desligada. Isso num acordo mútuo entre elas. A gente tem um caso aqui que é bastante interessante do Peru, e Peru é um país que oferece desafios de natureza topográfica, não apenas de cobertura celular, mas também de energia. Então, a gente faz aqui uso de painéis solares como opção complementar para oferecer energia para o equipamento de rádio e, consequentemente, cobertura nessas áreas. E tudo isso construído e alicerçado por sobre um sistema que a gente chama de Policy-Based Energy Management. Então, não é uma coisa que a gente faça de maneira intuitiva. A gente tem plataformas que demonstram para a gente onde estamos em relação aos objetivos que queremos atingir. Isso nos dá a segurança de a gente estar na direção correta em se tratando de eficiência energética. Então, com isso, eu queria passar a palavra à minha colega Maria Cristina, e eu fico à disposição de todos ao final para perguntas e comentários, tá bom? Então, por hora, muito obrigado. Maria Cristina, com você. Estão me ouvindo? Alô? Muito bem.
Sim. Eu não consigo me ver. Vocês estão me vendo? Eu não estou conseguindo me ver. Sim, também. Então, tá bom. Pessoal, boa tarde. É um prazer participar desse evento e contar um pouquinho o que a Ericsson tem feito em termos de sustentabilidade, em termos de inovação sustentável, né? Edivaldo, você que está passando os slides? Quem está passando os... É o Edivaldo? Quem é? Ou sou eu que vou passar aqui? Como funciona? Sou eu, Cris, desculpe, está menino. Sou eu. Então tá, joia, Edivaldo, obrigada. Então, estava dizendo que eu vou contar um pouquinho o que a Ericsson tem feito em termos de sustentabilidade e também inovação, né? A conexão entre inovação e sustentabilidade. O Edivaldo falou de alguns aspectos super relevantes para a gente em sustentabilidade, a questão da transformação, a questão da eficiência energética, né? E eu vou tocar neles na minha apresentação e também ampliar um pouco o espectro de sustentabilidade no que tange a implementação das nossas estratégias, né? Sustentabilidade é um tópico super estratégico para a Ericsson, né? Ele faz parte do nosso propósito enquanto empresa, que é empoderar um mundo inteligente, sustentável e conectado. E a Ericsson, ela é pioneira em sustentabilidade no setor privado, né? A sustentabilidade foi implementada na Ericsson há 27 anos, quando a gente publicou o primeiro relatório de sustentabilidade, né? E, a partir daí, a gente começou um processo de amadurecimento, né? No início, era uma preocupação muito grande em relação ao atingimento dos aspectos legais e de compliance, ou seja, lei, né? E isso foi evoluindo no sentido da gente incorporar a sustentabilidade dos nossos negócios e, mais adiante, de ter sustentabilidade como tema em quase tudo que a gente trata dentro da companhia, né? Eu queria ressaltar que em 2015, há 5 anos atrás, a Ericsson implementou, não sei se é de conhecimento de todos, né? O Sustainable Development Goals, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, como forma de medir o nosso impacto na sociedade, né? Esses objetivos, eles têm como premissa acabar com a fome, tratar de questões climáticas e ambientais e, além disso, trazer um mundo que seja mais justo e em paz, tá? Então, alguns casos que eu vou apresentar, vocês também poderão verificar o impacto, o que eles estão trazendo em termos de SDG, né? E também um outro ponto relevante que aconteceu o ano passado, a gente anunciou que a gente tem como objetivo, até 2030, a gente se tornar carbon neutral, ou seja, a gente tem emissão zero nas nossas operações. E a forma como a gente faz isso, né, está desenhado nessas bolas do lado direito, e também é a forma como a gente vê inovação sustentável, né? Primeiramente, a gente olha para dentro, né, a nossa operação, o que a gente pode fazer para reduzir os nossos impactos operacionais e transformá-los de forma que eles sejam mais sustentáveis. Depois, a gente dá um passo mais adiante, que seria olhar para os nossos produtos. O Edivaldo falou um pouco da questão de eficiência energética relacionada aos nossos produtos, mas também olhar não só os nossos produtos e a indústria onde a gente está inserida, né, de telecomunicações, mas também o impacto que a gente pode ter em outras indústrias, né, que tipo de transformação sustentável a gente pode ter em indústrias de ICT ou em outras indústrias, setores da economia, e, além disso, também a gente analisa qual o nosso impacto perante a sociedade. Pode passar, Edivaldo. Passou? Para isso, a gente trabalha com 3 áreas foco. A primeira delas é o que a gente chama de negócio responsável, que é tudo que a gente faz dentro da companhia para minimizar os nossos riscos enquanto empresa e também para garantir que a gente continue sendo reconhecida no mercado por nossos stakeholders, que nós somos parceiros confiáveis, que nós somos parceiros éticos, né? E depois tem as 2 outras áreas, que é Environmental Sustainability e Digital Inclusion, que essas 2 áreas, o principal objetivo é aumentar o impacto positivo dentro da Ericsson, nos nossos clientes e também na indústria e na sociedade em geral, né? Então, falando um pouquinho da parte de Environmental Sustainability, aqui a gente olha aspectos relacionados ao ambiente e também a performance energética no geral. E quando a gente vai para a área de inclusão digital, aqui a gente está falando, o Edivaldo tocou nesse tema um pouco, que é conectar desconectados,
né? Mas não é só garantir que ele tenha cobertura, porque isso não garante que ele está incluído digitalmente, né? O que a gente quer é que eles tenham acesso digital. Então, que ele tenha uma internet de qualidade, que ele tenha acesso a conteúdo de qualidade, ou seja, que a gente consiga democratizar esse tema. E para isso a gente tem o objetivo de, nos próximos 4 anos, a gente vai conectar mais de 500 milhões de pessoas, né? E também a gente tem diversos programas dentro da companhia que visam a inclusão digital de vulneráveis. Tá? Então, agora, pode passar para o próximo, Edivaldo, por favor. Para isso acontecer, tudo isso acontecer, ou seja, uma transformação sustentável dentro, ao redor e na sociedade, a gente tem objetivos muito claros, onde a gente faz a medição anual, né? O Edivaldo tocou em algum deles, mas eu vou reforçar pelo aspecto de sustentabilidade. Então, se a gente olhar na parte de baixo do slide, esses são os nossos objetivos em relação às nossas operações, ou seja, interno à Ericsson, onde a gente busca inovações que nos ajudem a fazer com que a gente seja mais eficiente no que tange a redução de emissão de carbono das nossas operações. Há 5 anos atrás, a gente, através de implementações de várias ações, a gente já reduziu a emissão da Ericsson em 35% no mundo, né? E para o próximo ano, a gente quer atingir a meta de reduzir mais 35%, tá? Com o objetivo final de nos tornarmos uma empresa que seja neutra em geração de carbono. Mas não é só a Ericsson, a gente também está olhando a nossa cadeia de suprimentos, né? Então, a gente está implementando esse ano esse mesmo objetivo para os nossos principais fornecedores na cadeia de suprimentos. Eles também terão que ser neutros em 2030, tá? Indo para o segundo layer, que seria os nossos produtos. Então, o que a gente faz, né? E também o que a gente pode oferecer para os nossos clientes para ajudá-los que eles sejam mais sustentáveis, né? Em primeiro lugar, tem o produto em si, né? Um dos nossos principais produtos, que é a Rádio Base, né? Que a gente faça com que os nossos produtos sejam efetivamente 35% mais eficientes do que o produto anterior, né? A gente, um pouco técnico, a Rádio Base 6000, e aí a gente está falando do Radio System, que é o novo, e atualmente a gente consegue oferecer no mercado um produto que já é 32% mais eficiente energeticamente falando. O Edivaldo também falou da questão de olhar a solução 5G como um todo, né? O nosso portfólio, como que a gente pode oferecer uma coisa que seja mais eficiente, e através de combinação de vários fatores que ele mencionou, a gente oferta no mercado uma solução que é 10 vezes mais eficiente energeticamente falando em relação ao 4G, né? E, além disso, a gente também oferece para os nossos clientes consultoria para que eles usem fontes renováveis de energia. E a gente tem como objetivo que, nesse ano que passou, de ter 25% da nossa base instalada já usando fontes renováveis, e a cada ano a gente vai aumentando 25%. Né? Então, eu posso dizer que a gente tem, em termos de 5G, de inovação tecnológica, né, a conectividade que está para vir, né, o que a gente já está implementando 5G, é uma das mais sustentáveis no mercado. Passa mais um slide, Edivaldo, por favor. O Edivaldo comentou da questão do Breaking the Energy Curve, mas eu queria ressaltar, e aqui olhando do lado da operadora, né, então eu pulei do layer Ericsson e fui para o lado da operadora agora, para mencionar que a questão de energia é um dos principais desafios que a gente tem na indústria de telecomunicação. Tá? Ele representa gastos, ou seja, OPEX, em torno de 25 bilhões de dólares no mundo. Né? Então, por exemplo, se a gente olha para o OPEX de uma operadora, isso representa 30%, globalmente falando, uma média. Além de, se a gente olha as emissões geradas por uma operadora, 92% é gerado por questões de energia. Então, a solução que o Edivaldo mostrou, que é uma combinação de vários fatores que a gente está ofertando para os nossos clientes, né, desde modernização de rede, até softwares inteligentes de consumo de energia e também uma manutenção de rede que seja inteligente, remota, isso faz com que a gente consiga oferecer soluções que sejam
eficientes em termos de energia, mas mais que isso, né, que a gente mude essa tendência que foi mostrada antes, que com 4G, né, desde o 2G, 3G, 4G, a gente está tendo um incremento de energia, mas que a gente possa ter o 5G como uma solução alternativa para que a gente realmente gere impacto positivo e ambiental na sociedade. Mais um, Edivaldo. E agora, pulando mais um layer, né, indo para a questão das indústrias e os aspectos de sustentabilidade relacionados à indústria no geral, né? Então, eu falei da Ericsson, falei de setores da telecomunicação, agora vamos falar de outros setores, né? A Ericsson, em conjunto com algumas empresas suecas, inclusive, né? A gente gerou um relatório, ano passado a gente emitiu a segunda versão desse relatório, que chama Exponential Roadmap, onde foi feito um estudo do que é possível fazer em termos de solução para diferentes setores, para que eles se tornem mais eficientes em termos de sustentabilidade. E a conclusão é que o 5G, ou seja, a conectividade e a tecnologia digital, ela é considerada uma tecnologia exponencial, ou seja, que ela é um game changer quando a gente fala de impacto, porque através dela, ou seja, conectar coisas, conectar pessoas e digitalizar os processos, é possível gerar uma redução de 15% de emissão de gás carbônico em relação a outras indústrias. Por outro lado, o setor de ICT é o que gera menos, que tem menos footprint. Então, ele gera 1,4, e essa tendência a gente tem analisado durante anos. Então, ele é exponencial porque, através da implementação dele, que gera um baixo impacto em sentido de footprint, você consegue gerar um grande impacto em outras indústrias. Isso pelo lado ambiental, sem a gente falar do lado socioeconômico, né? Que eu vou mostrar alguns casos a seguir. O Edivaldo falou muito bem da parte técnica, né? Da aplicabilidade do 5G e da digitalização, mas ela é uma solução que a gente consegue, através da sua implementação, gerar um mundo que seja menos desigual, né? Ou seja, gerar mais equidade, levar recursos para áreas remotas que antes não poderiam ter acesso, né? Tem a questão também de segurança. Se você gerar mais, rodar mais um slide, Edivaldo, vou mostrar um exemplo, falando de parcerias aí com a Suécia, né? De um projeto que foi implementado na Suécia, com operadora, que é a questão a gente está falando de caminhões inteligentes, né? Então, por exemplo, esse caminhão que vocês estão vendo, ele chama T-Dot, e ele é um caminhão que ele é 100% conectado, é uma empresa de logística que conectou 100% a rota, e ele também é autônomo e é elétrico. Né? Então, por exemplo, se você observar, esse caminhão ele não tem a cabine do motorista, né? E com isso fez com que esse caminhão seja muito mais leve, né? A implementação, né, desse ecossistema, que inclui a questão de uma logística inteligente, de um veículo que ele é autônomo, e lembrando que a parte de transporte no mundo é responsável por 25% das emissões de gás carbônico, né? Então é super crítico. A questão de segurança, dele poder ter uma rota que pode ficar 100%, né, 24 horas rodando, isso tudo gerou uma eficiência enorme em termos de logística, mas o principal que eu queria mostrar aqui, e que é um pouco, que aí traz um pouco mais de conteúdo de sustentabilidade da apresentação que o Edivaldo fez, é a medição, né, dos ganhos de sustentabilidade. Então, nesse caso, gerou aí 90% de redução de emissão de gás, somente com esse caso. Agora, roda mais um, Edivaldo, a gente também tem outros casos, que é a questão do ônibus autônomo, né? Tem também o veículo autônomo. Então, aqui a gente pode extrapolar um pouco, pensando na questão, além da segurança, né, dos sensores, que uma vez dirigindo ele já para, não tem o perigo de atropelar, uma vez que a gente tem um 5G que é bem confiável, e a questão da latência baixa, né, a gente também está falando de inclusão, ou seja, de dar possibilidades, por exemplo, para pessoas que têm algum tipo de deficiência, que ela pode se locomover sozinha, né? Mais um, Edivaldo.
Da medicina, telemedicina, o Edivaldo falou da parte técnica, mas esse é um caso que foi implementado na China já, né? Que é usado o robô. A gente sabe que a maioria dos recursos eles se encontram em grandes centros, falando também de competência médica, né? Então, esse robô ele faz cirurgias, pequenas cirurgias de baixa complexidade, né? E ele também tem sensores na ponta dele que ele consegue fazer um atendimento de emergência, de primeiros socorros, medindo, por exemplo, a pressão, a temperatura. Então, isso é uma possibilidade de você poder prover a saúde para áreas remotas que antes não tinham, então dá assistência. A gente trouxe para o Brasil também a questão do ultrassom, né, que foi um caso de uso que foi mostrado em um evento, onde o médico estava distante, a mulher grávida estava em outra localidade e era possível fazer remotamente o exame de ultrassom da médica, né, através do acompanhamento do médico. Esse é um dos casos, né? Mais um, Edivaldo, de medicina, por exemplo, a indústria de medicina. Agora vamos falar da indústria de portos, e esse é um caso real implementado na Itália, onde a gente conectou o porto de Livorno, usando a tecnologia 5G, também via realidade virtual, realidade aumentada e inteligência artificial no porto, para fazer toda a logística dos navios e também a execução eficiente dos guinchos. E nesse exemplo específico, a gente conseguiu trazer uma eficiência operacional de 2 milhões aí de euros, 2 milhões e meio, mais que isso representa 25% de eficiência operacional, mas além disso tem os aspectos ambientais, né, que foi a redução de 8% de emissão de gás carbônico. Se a gente extrapolar um pouco, o Edivaldo falou da questão da educação, né? E é um dos programas que a gente tem de levar educação à distância para áreas remotas, então usar a inteligência artificial, usar a questão de realidade aumentada para levar conteúdo para crianças e adolescentes que estão distantes, né? Nesse tempo de pandemia, eu acho que ficou bem claro para todos, né, a importância que tem a importância da digitalização, das pessoas estarem conectadas, e mais ainda que o gap que existia, né, em relação aos vulneráveis, deles estarem desconectados, eles não terem acesso à educação de qualidade, isso ainda ficou mais evidente. Então, assim, com a tecnologia 5G e a transformação digital, a gente consegue, de fato, dar um booster nesse assunto. Mais um, Edivaldo, quanto que eu tenho de tempo? Só para... a gente já está meio... só vou dar mais um exemplo que é também aplicável ao agro, que é a utilização, a gente implementou no Chile recentemente, a utilização de sensores, junto com a Scania e com a Volvo, então em ônibus e caminhões, para medir a qualidade do ar no Chile. O Chile é uma cidade que é extremamente poluída e hoje eles têm sensores fixos alocados na cidade. Então, com essa solução, além da gente ter informação de qualidade a tempo real, a gente conseguiu medir o que nunca tinha sido medido na América Latina, com a qualidade do ar com sensores móveis, né? Então, conseguia medir a qualidade do ar em áreas que antes a gente nunca sabia como estava a qualidade, e com isso tomar ações preventivas juntos com o governo de soluções que poderiam ser implementadas, né? Isso também poderia ser extrapolado para a agricultura, por exemplo, agricultura de precisão, onde se mede a qualidade, além da qualidade do ar, mas também a previsão do tempo, né? A questão do solo, a questão do maquinário dele estar conectado e fazer um controle inteligente desse maquinário, né? Então, esses são exemplos. Eu tenho mais um que é de Minas. Pode passar, Edivaldo, mas mais um, pode passar. Eu poderia continuar falando de vários exemplos aqui que a gente já implementou e enaltecer aí os aspectos de sustentabilidade relacionados a esses casos, né, o que eles trouxeram em termos de impacto positivo, mas a mensagem que eu queria deixar aqui em termos de sustentabilidade e inovação, no momento que a gente está vivendo, né, é que o 5G, essa nova tecnologia, né, que já está acontecendo, ela é uma oportunidade única para a gente repensar a forma como a gente constrói, opera e gerencia a rede, né, de forma inteligente e estratégica, causando um impacto positivo maior, né? Ela é considerada uma tecnologia exponencial, ou seja, que tem baixo impacto comparado em outros setores e também comparado com o impacto que ela pode causar em termos ambientais, né?
ou seja, é um enabler aí para transformar as indústrias. Para a gente atingir os objetivos sustentáveis, de desenvolvimento sustentáveis, o 5G é um fator fundamental, junto com a transformação digital, né? E mais um ponto que eu queria ressaltar, que vocês viram através dos casos que eu mostrei, que a parceria, o papel do governo é fundamental, né, para que a gente consiga, de fato, gerar desenvolvimento ambiental, econômico e social na sociedade, tá bom? É isto. Obrigada. E aqui a gente deixa os nossos links para quem tiver interesse para saber mais sobre os assuntos, né, que tanto eu como o Edivaldo apresentamos. Então, tem os nossos sites aí, as nossas mídias sociais. Perfeito, Cris. Obrigado. Como eu falei, a gente está gravando e amanhã a Vivi da Câmara vai mandar para todo sucesso esse link, né? E também tem como você perguntas, se alguma coisa não foi respondida hoje, vocês podem entrar em contato com a Câmara, a gente vai repassar para Cris e Edvaldo. Parabéns. Vamos lá, temos alguns minutos sim para perguntas. Eu teria muitas, mas eu vou passar para os participantes aqui. O Vinícius fez algumas perguntas. Você quer ligar seu microfone, Vinícius? Boa tarde a todos. Obrigado, Edivaldo, Maria Cristina, pela apresentação. Eu sou Vinícius Marini, professor da Universidade Federal de Santa Maria, também integrante do programa de pós-graduação em Agricultura de Precisão da universidade. Então, eu coloquei uma pergunta a vocês. Nós temos aí segmentos aí relativo ao planejamento de um ecossistema de agricultura digital de próxima geração, e nós vemos 4 grandes categorias de necessidades: vigilância, tomada de decisão, logística e execução, em que aí a vigilância seriam aí aspectos de medição de propriedades do cultivo, a tomada de decisão quanto ao aspecto da tomada de decisão pelo operador ou pelo produtor rural, a logística no sentido de levar os insumos, sementes, fertilizantes, agentes biológicos, que, aliás, são muito sensíveis nessa área, existe uma necessidade muito grande em logística, e quanto à execução, no sentido aí realmente de habilitar as máquinas agrícolas a fazer o processamento inteligente das propriedades do cultivo. Quais seriam as soluções de conectividade que vocês veem para esses segmentos? Talvez eu pudesse começar, e eu acho que se a gente combinar diferentes casos apresentados pela Maria Cristina, a gente talvez consiga entender a solução para cada um desses pontos, né? Vigilância, fazendo uso de rede 5G, eu acho que é algo bastante simples de equacionar, e até para a gente expandir e pensar vigilância no sentido clássico da coisa, fazendo uso de drones que vão mandar informações em tempo real para um centro de controle que pode estar em qualquer lugar do mundo, e tomada de decisão através desses sistemas de TI sofisticados e que, com base nesse mar de dados, ofereçam KPIs em tempo real. Então, ao invés de você navegar no mar de dados, você tem KPIs com aqueles parâmetros relevantes para a decisão a se tomar. Questão logística, da mesma forma, é como você extrapolar o caso que ela apresentou dos portos no ambiente agrícola, digamos assim. Eu acho que são tecnologias intercambiáveis, vamos dizer assim. E se você puder repetir de execução, por favor. A execução é no sentido, assim, no aspecto de quando você, por exemplo, está fazendo uma semeadura, a semeadura é a etapa inicial, é por onde tudo começa na agricultura. Nós estamos num momento agora, aqui no Rio Grande do Sul, em que até há poucos dias atrás nós ainda estávamos aguardando chuva para efetuar o início da semeadura da safra de soja.
Então, esse é um aspecto muito importante que relaciona a vigilância, mas elaborando novamente no aspecto da execução, no sentido da integração de tecnologias, vamos dizer, nós temos aí fabricantes de máquinas agrícolas, líderes no segmento, como a Stara, que já possuem sistemas aí de software aí integrados que transmitem informações e que tomariam muito benefício dessa parte de 5G, e poderia se haver talvez algum tipo de breakthrough na filosofia de projeto de máquinas agrícolas, inclusive. E você pode ter certeza que esse ponto está endereçado, né? Eu vou me abster de citar outros players da indústria que definitivamente têm maquinários muito desenvolvidos e que são autônomos, programáveis, em especial aqueles que têm as suas matrizes nos Estados Unidos, né? Tá fácil de entender de que eu estou falando, mas eu acho que a gente também pode pensar em alguns complementos, e aí nem precisaremos do 5G, né? Que você fazer um cruzamento de dados que venha de uma clima-tempo, a título de exemplo, para você programar não apenas do ponto de vista de rota, mas do ponto de vista temporal, quando exercitar diferentes etapas de execução, e aí com o uso de inteligência artificial adicionalmente também, tá? Então, pelo que eu entendi da pergunta, eu citaria esses comentários. A ideia, obrigado, Edivaldo, são muito elucidativos para nós alinharmos aqui a preparação. Realmente nós estamos procurando aí estabelecer um ecossistema de pesquisa e desenvolvimento em agricultura digital de próxima geração. Assim, tomando benefício de experiência de 20 anos aí com a agricultura de precisão, já a partir do projeto Aquários, que tem sido desenvolvido pela UFSM em colaboração com várias empresas do setor, né? Então, temos aí essa experiência, temos também o programa de pós-graduação em agricultura de precisão e estamos preparados para efetuar o próximo passo no desenvolvimento, inclusive, de algoritmos que possam se beneficiar desses dados justamente para auxiliar o produtor a melhor tomada de decisão. Maravilha, Vinícius. Obrigado pela pergunta e pelos comentários. Ô Vinícius, vou aproveitar aqui e sugerir um programa para todo mundo. O Globo Rural do domingo, eu não sei quem assistiu, mas o Edivaldo, estava perfeito. Está se falando exatamente da agricultura 5.0, está se falando da utilização das máquinas conectadas do IoT, de todo o negócio de geolocalização desde satélite, então, para você cuidar de pragas, etc. Então, agricultura 5.0 é um acronima novo, né? Que estão falando, e a frase final do programa foi: pena que o Brasil ainda não pode contar com isso pela falta de conectividade. Não foi essa a última frase? Ou seja, não tem conectividade para isso. Eu pensei que até tivesse sido encomendado pelas empresas do setor, etc., mas é um programa que eu sugiro todo mundo assistir, porque tem a ver com inovação, tem a ver com agro, e o Brasil é a plantação, é a fazenda do mundo, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, inclusive com as tuas perguntas, Vinícius. Obrigado, Sérgio. Eu gostaria de fazer um convite a você, Edivaldo, também, para a gente entrar em contato depois e você fazer uma apresentação para o PPGAP, de repente, aqui para o nosso programa de pós-graduação em agricultura de precisão na Universidade Federal de Santa Maria. Seria um prazer recebê-lo. Sem dúvida alguma, a gente alinha aí os contatos, né? É muito fácil achar meus contatos, seja no LinkedIn ou quaisquer outros, e vai ser um prazer para nós, seguramente. Ótimo, vamos dar seguimento daqui. Obrigado. Gente, tem uma pergunta para vocês dois, na verdade, né? É da Karen, da Astura Enso. Ela pergunta assim: quando vocês falam de conectar os desconectados, penso em locais mais remotos. Neste contexto, como vocês se enxergam como maiores desafios? Custos, parcerias, etc. Quem quer responder?
Eu posso... Vocês estão me escutando? Sim. Alô? Estamos escutando? Sim. Não, eu posso responder, Edivaldo, aí depois, se quiser, complementa. E Quiroga também fica à vontade de complementar, né, baseado no histórico aí que você já conhece, que esse é um assunto que a gente discute, ó, como conectados e desconectados, né? Primeiro tem a questão governamental de políticas públicas, né, para ajudar na questão de conectar, vamos falar de zonas remotas, rural, que efetivamente é caro, então a gente precisa de soluções que sejam soluções que consigam atender a longas distâncias, né, e que seja efetivamente viável em termos operacionais e de custos para a operadora. Né? Então, a gente está falando de levar a infraestrutura e qual o melhor modelo de infraestrutura para levar para o campo, né? Ou para zonas remotas, e para isso, muitas vezes, a gente precisa da ajuda do governo. Né? E também, um trabalho que a gente tem feito durante muitos anos é ajudar a influenciar nesse sentido, né? De mostrar o papel transformador da inclusão digital quando a gente conecta zonas remotas, né? Então, trabalhar com agentes, trabalhar com NGOs, trabalhar, por exemplo, com influenciadores globais que nos ajudem nesse desafio de mostrar que isso é relevante, que é fundamental para o desenvolvimento também econômico, né, e social. Alguém quer complementar? Muito pouco a complementar, Cris. Só para, digamos assim, corroborar o que você falou, a gente tem casos reais mundo afora, né? Eu gostaria de citar como exemplo o caso da Índia, que é um país de pessoas que no linguajar das telecomunicações, assim, em média, tem o que a gente chama de low ARPU, né? Ou seja, são pessoas majoritariamente de baixo poder aquisitivo, e através de política governamental você levou conexão aos desconectados. Então, assim, é possível, mas há um momento no tempo em que a ação do Estado é fundamental, até para que ele possa colher os benefícios de uma parcela muito maior da sua população incluída. Perfeito. Temos uma pergunta do Renato Pacheco, quer ligar o microfone? Posso sim, Jonas. Primeiro, parabéns aí pela excelência do evento, mais uma vez a SUETCHEM despontando por, enfim, inovação e agora sustentável também. Não sei se para o Edivaldo, para Maria Cristina, mas, enfim, como é que a democracia brasileira pode se beneficiar de toda essa tecnologia? Nós vemos que países pequenos aí como a Estônia já têm até permitido acesso à votação virtual, remota nos celulares. Vocês acreditam que isso seria uma coisa possível para o Brasil? Enfim, qual que é a contribuição dessa inovação sustentável? Enfim, se na visão de vocês isso é uma coisa só de longuíssimo prazo ou poderia se tornar possível no médio prazo? Acho que o curto não, mas pelo menos no médio prazo. Começo, Cris. Oi, pode ir, Edivaldo, você está mais inserido nessas discussões que eu, relacionada à democratização. Olha, quando a gente fala de inovação, né? É super possível, tá? E o que eu observo de experiências passadas é que isso, feliz ou infelizmente, está muito ligado à forma com que o político acompanha o avanço tecnológico. Então, a gente tem algumas localidades do Brasil que entendem e apreciam o valor da tecnologia para você ter saltos de qualidade de vida, com plataformas das famosas cidades inteligentes, com segurança pública, transporte inteligente e assim por diante. Ou seja, o entendimento que a tecnologia resolve gargalos de natureza do serviço público a custos muito acessíveis. Então, a gente está falando de um processo de aculturamento dos agentes políticos para que eles se beneficiem das transformações possíveis através da tecnologia. E o caso que a Cris falou do ultrassom remoto, então, puxa vida, nem todas as cidades brasileiras dos mais de 5.300 municípios têm budget, orçamento, para comprar equipamento hospitalar. Então, você pode, através de uma questão que pode ser de os afiliados do mesmo partido, uma prefeitura que tem orçamento para comprar infraestrutura, prestar serviço remotamente para uma outra.
do mesmo conglomerado político, a título de exemplo. Não deveria ser assim, mas se assim o desejo é possível. Então, a tecnologia consegue resolver problemas na área de saúde, transporte, aumento do interesse do nosso jovem que é aficionado por tecnologia para educação e assim por diante. Mas isso está muito dependente da afinidade com que o chefe do executivo tem para com questões tecnológicas. Perfeito. Uma pergunta do Rafael Obrigado. Reis sobre... Ele pergunta assim, vocês acreditam que o 5G irá ajudar na limpeza do grande volume de cabos de telecom, por vezes ocasionais, nas grandes centros? Se eu fosse brincar, eu ia pedir para o Hans responder essa pergunta, mas é brincadeira, viu, Hans? Olha, eu diria que sim. E um dos casos que corroboram essa minha convicção é o caso de você levar banda larga móvel em substituição, a título de exemplo, fibra ótica, nessas localidades que oferecem algum tipo de desafio topográfico, vamos dizer assim, né? Então, esse é um exemplo de que isso é possível. Vai muito além disso, mas é um exemplo de que é possível, sim. Legal. Gente, um comentário. Eu estava aqui, eu não posso ficar calado, né? É difícil, quando eu estou, o pessoal me ouve. Mas toda essa pandemia, e eu estou vendo toda a sustentabilidade, toda a parte de inovação, a pandemia, acho que a gente estava em outro fórum discutindo isso, né, Jonas, que a pandemia deu uma antecipada em pelo menos 10 anos em tudo que a gente precisava, né? E tudo que a gente achava do mundo de 2030 está acontecendo em 2020. E eu acho que talvez respondendo um pedacinho da pergunta do Rafael e o que vocês estão falando de conectar os desconectados, a gente vai ter uma grande surpresa com o leilão do 5G, e talvez quem conecte os desconectados não são os usual suspects, que são os operadores, mas sim os ISPs, né? Que eles fibraram o Brasil afora e eles devem comprar as frequências de 5G para conectar quem estiver desconectado, quem o agro e por aí vai, né? Ou seja, é uma chamada de atenção aqui para a gente para ver, ou seja, de repente quem vai ser protagonista nisso aí, inclusive no caso dos cabos aqui em São Paulo, que o pessoal que virou uma briga entre prefeitura e operadoras e eletricidade, né? Tem vários projetos, ou seja, vão aparecer novas empresas aí que a gente nem conhece. E os operadores se enfocaram totalmente nos grandes centros. Então, os desconectados, de repente, hoje são conectados por uma fibra ótica, onde a gente menos imagina, e com frequência vai ser mais fácil ainda. Esse aí é um tema extremamente inovador e sustentável, né, Maria Cristina? Que com frequência, principalmente se tiver uma frequência mais baixa, 5G você vai chegar em lugares... Mais distância. Você não está chegando. Uhum. Tá. Tem uma pergunta da Ângela, de Linköping Faculdade, eu acho. Estou procurando aqui no chat box. Você quer fazer essa pergunta, Ângela? Deixa eu ver se ela saiu. Ângela? Não. Mais alguém, gente, quer ligar o microfone e fazer uma pergunta? Oi, é a Karen. Pode falar, Karen. Tudo bom, pessoal? Primeiro, foi uma apresentação fantástica. Muito bom saber das iniciativas da Ericsson. Na verdade, coloquei uma pergunta aí, já falaram um pouco disso, mas a pergunta é onde que a Ericsson se encaixa nessa corrida do 5G no Brasil? Né, eu não sei nem se vocês querem falar um pouco sobre isso, mas seria legal entender um pouco onde que a Ericsson
gostaria, ou se gostaria de entrar na corrida, né? Obrigada. De nada, Karen. E esse é um processo aberto, digamos assim, né? O regulador das telecomunicações, a Anatel, ela vai fazer a licitação de frequências para o 5G. A Ericsson já tem tecnologia disponível no Brasil do 5G, e a imprensa, às vezes, ela confunde a tecnologia com a questão do leilão. É claro que com o leilão você vai ter mais espectro à disposição de um tipo de tecnologia, e, portanto, esse leque de transformações ele é muito mais amplo. Mas a gente já tem o 5G em caráter experimental em algumas regiões do Brasil, a começar por São Paulo, capital, por força de uma invenção da Ericsson chamada Dynamic Spectrum Sharing, que a gente pode falar disso no outro dia. Então, é um processo aberto, transparente. O regulador ele vai oferecer as frequências para os operadores de telecomunicações, que, por sua vez, vão fazer a opção pela melhor tecnologia. E a Ericsson, pelos números que ela tem, ela hoje pode-se dizer que tem a melhor tecnologia, que, portanto, está muito bem preparada para concorrer e competir, no caso do 5G, no Brasil e no mundo. A gente tem posição de liderança, e a gente já tinha antes dessas questões geopolíticas, que esse definitivamente acho que a gente não precisa estar falando aqui agora, mas a gente entende que tem a melhor tecnologia que satisfaz os desafios dos operadores de telecomunicações, então estamos bem. Obrigada, Edvaldo. Nada. Muito bem. Uma última pergunta de alguém? Perfeito, tudo esclarecido. Vamos ter uma foto, gente? Quem topa ligar a câmera? Vamos lá. Tem que... Isso. Está ligando. Legal. Mais algum? Tem mais para tirar fotos. Perfeito, retira. Tem pessoas mais tarde ligando. Segura aí. Legal. Ok, tá tirando, Vivi? Tô. Ok, todo mundo sorrindo para a câmera. Para a câmera também. Gente, muito obrigado. Obrigado, Edvaldo. Obrigado, Cris. Uma aula de inovação e sustentabilidade hoje. Obrigada, muito bom revê-los. Super obrigado a todos. Fiquem atentos, mais eventos, gente. Innovation Week continua até quinta-feira, tá? Tem evento amanhã, tem na quinta também. Entra no site do Inovação Suécia para ver os próximos eventos. Muito bem-vindo a participar. Amanhã tem Scandinavian Day, por exemplo. E depois tem Fintechs à tarde. Muito bem-vindos para participar. Acho que é isso, gente. Obrigado por todos. E até o próximo evento. Valeu. Obrigada.